Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Quero convidar o povo do Senhor para prestar ao Senhor um culto a Jesus. Um culto de ações de graças, um culto de louvor, bendizendo ao Senhor pela vida do seu servo Samuel Mendes. Convido-os, por gentileza, a colocarem-se em pé. Nós vamos cantar louvores ao Senhor. Vamos dizer para Ele da nossa gratidão, da nossa segurança no Senhor. Ele é o pastor da nossa vida. É o pastor da nossa casa, é o Senhor da nossa família. Nós prestamos culto a Deus no dia da chuva e no dia do calor, quando a geladeira está cheia e quando não está, quando há saúde e quando não há. Nós prestamos culto ao nosso Deus, porque Ele é o dia, esse é o dia que o Senhor fez, e no Senhor nós nos regozijamos. Nós nos alegramos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito para sempre seja Jesus. Amém. Senhor, nós estamos aqui reunidos em torno da Tua palavra para render-te louvores, para dizer para o Senhor da nossa gratidão, para testemunhar as Tuas obras e cantar louvores a Ti. Aceita, em nome de Jesus, o culto que nós agora prestamos. Culto de gratidão pela vida do teu servo, nosso irmão Samuel. Obrigado por ele. Obrigado pela história dele caminhando com o Senhor. Muito obrigado pelo testemunho que ele nos deixa. Abençoe, portanto, toda a família com consolo e força. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, e nada poderá
força sou de Jesus. E o vô Samuel cantava forte. Quem cantou do lado dele, sentou do lado na igreja ou na cantoria que ele tanto gostava de ir com a minha avó, sabe que ele cantava com convicção, com segurança. E nós somos muito agradecidos a Deus pela vida do vô Samuel. Nós, os netos, nós somos muito abençoados por ele. Aprendemos muito. Vimos entregar Novo Testamento, acompanhei ele na capelania, fazendo visitas com a minha avó, aprendemos a evangelizar, a levar Deus a sério. Então, que essa seja a nossa segurança também, que vale a pena viver e servir ao nosso Deus, Senhor Jesus. Que segurança sou de Jesus, porém agora vivo na luz de Deus herdeiro, me donou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha Mateus 25, 31. Conta uma parte da vida que nós ainda não temos acesso. O que vai acontecer daqui a algum tempo? O que vai acontecer quando o Senhor chamar o meu nome? Não sei quantos de vocês já se perguntaram acerca disso. E se eu morrer hoje? E se eu morrer daqui a uma semana? O que está separado para mim? Esse texto fala um pouco sobre essa visão. Ele diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei
aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Apenas até aqui. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação. Ontem, por volta de 11h47, 11h50, o seu Samuel ouviu esse chamado: vinde, benditos de meu Pai. E ele atendeu. E o Senhor o livrou das muitas dores e do cansaço próprio da longevidade e das dores que acarretam esta idade. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado, reino preparado desde a fundação. Ele dá algumas razões aqui que eu vou pedir para abrir mão dela, porque nós damos testemunho da vida do seu Samuel. E por isso nós cantamos louvores ao Senhor, que o chamou e que preparou um reino não somente para ele, mas para todos quantos amam a sua vinda. E é o nosso caso. Eu quero convidar a igreja para render louvores ao nosso Deus. Paulo Fernando vai nos conduzir neste momento. Obrigado, Paulo. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar aqui já agradecendo aos amigos, à igreja, tantas pessoas que têm demonstrado carinho por nós, né, pela nossa família. É isso que nos conforta. Jarbas, meu amigo, tanto tempo, meus colegas de trabalho, Cristina, colegas que estão aqui, Nardi, Cláudio, Marta, quanta gente boa que eu vejo daqui. Já agradeci à igreja, agora estou agradecendo também aos meus amigos, colegas de trabalho que estão presentes aqui. Eu agradeço muito pela amizade de vocês, pelo carinho de vocês comigo, com a nossa família. Ontem eu agradeci também as pessoas que nos ajudaram a cuidar do papai. Falei aqui da Carla, hoje a Carla está aqui conosco. Muito obrigado, Carla, que Deus abençoe muito você, recompense todo o carinho que você demonstrou com a nossa família, viu? Assim também o Jorge, já agradeci ontem, Jorge está aqui de novo, muito obrigado, Jorge. Rogério e o Wallace foram os 4 que nos ajudaram muito nesse período, ajudando a cuidar do papai. Nós somos muito gratos a vocês. Vocês foram instrumentos de Deus para abençoar o papai e abençoar as nossas vidas. Deus recompense o trabalho de vocês. E eu queria dizer para vocês que nós estamos em paz, porque papai está em paz. Nós estamos tranquilos porque ele está com o Senhor. Deus que ele serviu e amou a vida toda. E nós estamos tranquilos aqui por isso. Ficamos tristes pela separação, mas estamos aliviados porque sabemos que ele não tem mais sofrimento. E ele está com o Senhor. Isso só é possível por causa da graça de Deus. Preciosa graça de Deus que nos salvou. E eu queria cantar uma música que fala sobre essa graça, que é um presente de Deus para nós. Está disponível para todos. Não é pelo nosso esforço, não é pelos nossos méritos, mas é pela bondade e pela graça de Deus que nós somos salvos. Isso não vem do nosso esforço, mas vem da bondade de Deus para as nossas vidas. Muito obrigado. Mas Cristo me
Das muitas coisas que nós aprendemos com os meus pais, foi hospitalidade. Fará, obrigado, querido. Estou vendo aqui, achando meus amigos aqui, no meio de tantos amigos, tantos irmãos. Zilson, Miriam. Uma coisa que nós aprendemos muito com os meus pais foi a hospitalidade e o valor da amizade, né? Papai e mamãe sempre valorizaram muito isso. E nós gostamos muito de ter amigos, de ter vocês aqui conosco. Papai sempre e a mamãe sempre valorizaram muito a família. E esses dias a gente estava conversando e falando como deve ter sido difícil para o papai lá em 1951 deixar vô Silvio, Adelina, as tias, 4 irmãs, ele o mais velho, homem, veio embora, né, tia Zila? E deixou tia Lídia, tia Thalita e tia Noemi lá, as 4 irmãs. Ele sempre se preocupou muito com vocês. Ele sempre sentiu muito essa distância, né? Estavam perto no coração, mas longes. E eu me lembro quando a gente ia para lá de trem, né? Eu estou ficando velho mesmo, né? O Rio já era mais distante, agora está mais perto, agora é mais fácil. Mas a gente ia de trem para o Rio. Ixi, era uma aventura, né? Temos parte da família, nossa família do Rio está aqui. Eu agradeço muito a vocês, meus queridos, né? Tio Daniel, tia Lídia, tia Zila, Lincoln, Ângelo, e eu queria chamar o Ângelo aqui, para ele, pastor Ângelo Marconi, uma pessoa, sobrinho querido do meu pai. O papai tinha muito orgulho da família carioca, né, da família dele. Mas o papai tinha um carinho muito grande por você, você sabe disso. Quando o Ângelo foi para o seminário, a gente não imaginava que isso ia acontecer um dia. Nem você certamente não imaginava. Nem a tia Zila, nos seus sonhos mais maravilhosos, imaginava que um dia você fosse ser pastor. Mas Deus fez isso na sua vida. E o seu tio se orgulhou muito disso. Se alegrou muito com isso. Então eu queria que você falasse em nome da família e que você orasse aqui. E que você levasse para os nossos queridos que não estão aqui. Eles não estão aqui. Nosso carinho, o nosso amor e o carinho do papai e da mamãe para vocês lá também, tá bom? Ajuda só da sala. Amém. A nossa alegria é saber que a morte não é o fim, mas é apenas uma passagem, um começo, é uma finalidade nas mãos de Deus. E com certeza nós vamos nos reencontrar no céu, no novo céu, numa nova terra. Já não haverá mais as lágrimas nem dor. E lá a gente vai poder ter momentos profundos de comunhão. Tio Samuel sempre foi uma referência para a minha vida. E sempre foi motivo de muito orgulho tê-lo como tio. Uma das coisas que ele sempre valorizava era a questão dos estudos. E quando eu ingressei ao seminário, ele falou: Ângelo, você precisa ler, meu filho. E ele fazia questão de ofertar para que eu pudesse comprar livros e montar a minha biblioteca. E lá está montada. E não só ofertava, como ele mentoreava. E ele falava: você leu quantos livros esse mês? Aí eu falei: tio, eu li 2. É pouco, meu filho. E ele sempre me cobrando, numa intenção de extrair o melhor proveito, de
levar para outro nível, de gerar uma superação. E assim foi. Com gratidão, com temor a Deus, o Senhor fez a obra na minha vida, e com certeza eu fui marcado pela influência do meu tio. Sendo filho na fé do tio Daniel e da tia Lídia, fui marcado na mentoria do meu desenvolvimento ministerial pelo meu tio Samuel, que sempre me orientou e sempre me trouxe uma referência de homem de Deus. Eu acho que todos aqui têm essa mesma referência. E é com grande alegria que nós podemos estar aqui, dando um até breve, né? Dando um até breve a um momento que nós sabemos que faz parte do plano do Senhor e que Deus está no controle de todas as coisas. Então, como representante dos familiares do Rio de Janeiro, eu quero trazer aqui nossas condolências, nossos sentimentos a todos os da família do lado de cá, a todos da família do Reino. Recebam um abraço de Karina, Daniele, Clarissa, tia Thalita, Cristina, Jefferson e todos os demais, né? E com alegria a gente pode entregar esse momento nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque do Senhor é a vida, do Senhor é a terra, o mundo e todos os que nele habitam. E, Senhor, é com a alegria que é misturada com a emoção e com esse espírito de saudade que, ao mesmo tempo, nos traz uma garantia da vida eterna, mas também aperta nosso peito. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos permitiu de ter uma referência em nossas vidas. Ó Deus, numa época onde existem poucos exemplos, podemos ver na vida do tio Samuel, do irmão Samuel, do mentor Samuel, alguém que apontava uma direção bem clara, e isso alegra nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor, que inspira, que levanta, que unge e abençoa pessoas que são referências em nossa vida e que, independente da distância, mantêm uma postura de caráter, de ética e de comportamento que nos apontam para uma direção do Senhor. Louvado seja o teu nome pela vida e pelo tempo que desfrutamos com o tio Samuel. E obrigado, porque o Senhor deu e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hebreus 4, versículo 1 diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de nós tenha falhado. Versículo 9: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Apenas até aqui. Eu creio no poder do Senhor em cumprir todas as suas promessas. Ele disse que há um descanso. A vida, ela é cansativa. Viver cansa. E parece que em alguns países do mundo cansa mais ainda. Eu percebo que envelhecer cansa.
Salomão falou isso. Disse que a vida ela é dura, é fugaz, ela produz cansaço. Mas há uma promessa do nosso Deus de um descanso eterno. E eu acredito mesmo que o Senhor promoveu ontem o seu servo a esse descanso que ele prometeu, onde não há mais dores ou fadigas e nenhuma lembrança de cansaços, porque a presença de Jesus é suficiente para nos restaurar. Deus, portanto, nos faça lembrar disso. Amém? Vamos cantar ainda louvores ao nosso Deus? Ontem à noite nós estávamos aqui e todos nós que pudemos usar a palavra, falamos um pouco do que o presbítero Samuel representou para nós. As experiências que nós tivemos com ele. Cada um que falou aqui ontem deu algum testemunho da sua
da sua intimidade com o presbítero Samuel, do tempo que com ele pôde viver, alguns mais perto, bem perto, outros um pouco mais distantes, mas desfrutando dos seus momentos com Samuel e outras coisas mais. E eu disse ontem que a minha experiência com o presbítero Samuel, além de ser o pai da minha esposa, é claro, mas é que Deus usou ele para me chamar para o seminário. E consequentemente eu entendo que foi esta a maneira como Deus me chamou para o ministério pastoral. Eu sei que pessoas ouvem Deus falando de várias formas, né? Eu ouvi Deus assim, eu estava andando, uma voz falou. Aos meus 63 anos eu tenho muitas vezes ouvido Deus falar, primeiro pela sua palavra comigo, e segundo por homens e mulheres que Ele mesmo coloca no meu caminho para falar comigo. E não obstante mamãe dizer que desde que eu estava no ventre, ela orava para Deus que se o Senhor me der um filho homem, ele será teu para servi-lo. Isso dizia mamãe, depois de 6 mulheres, essa oração da fé, né? Se vier um homem. Então, não obstante mamãe orar nesse sentido, foi Samuel, que em 1993 disse para mim: escuta, vai ter um seminário aí, vamos fazer? E ele aos 64 e eu aos 19 naquela época, acho que era mais ou menos isso. Mas eu disse para Ediane: o seu pai está me desafiando, né? Estava ali começando a minha vida como servo de Deus no ministério. Estamos até hoje, pela graça de Deus. Então ontem foi um dia em que todos puderam falar um pouco desse convívio com o presbítero Samuel. Mas hoje, em alguns poucos minutos, eu quero dizer o que nós, eu e Ediane, tenho certeza que falo pelo Paulo, pela Eliane e pelos nossos filhos e netinhos, o que nós vemos na pessoa do presbítero Samuel, do vô Samuel, do pai Samuel. E o Espírito de Deus me dirigiu para um homem na Bíblia que tem um nome parecido com o dele, porque tem Deus no nome, mas a história é parecida. Daniel, no capítulo 1, verso 8, diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Eu não sei o que é que poderia o Samuel se abster em questão de comida ou bebida, porque ele gostava de tudo. Mas você entende o sentido do texto. O último verso do livro de Daniel, capítulo 12, diz assim, verso 13: Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Todos nós conhecemos o sentido profético do livro de Daniel, e não é meu propósito aqui falar sobre a questão profética que está no livro de Daniel. Eu quero apenas então somente olhar para esta passagem pensando na pessoa do presbítero Samuel Mendes. Eu li 2 versos de Daniel. O primeiro é quando ele tinha 15 anos. O último é quando ele tinha cerca de 82, 83, os teólogos aí mais afinados me corrijam. Mas Daniel é um homem que a Bíblia descreve como alguém que viveu em terra estranha a maior parte da sua vida. Saiu aos 15, deportado com tantos outros
judeus lá de Jerusalém para ir para a Babilônia no cativeiro, e lá ele ficou até o final da sua vida. E eu entendo que ele tem aqui cerca de 82, 83 anos, quando ele é lançado na cova dos leões para aquela noite fatídica, né? Para muitos, mas para ele um tempo privilégio com Deus. Daniel foi levado para a terra estranha. Viveu com pessoas diferentes, numa cultura diferente, no meio de um povo diferente. Eu sei que você sabe que essa é a história do presbítero Samuel. Veio para cá em 51 para se casar com minha sogra. E aqui ele ficou. Não tinha 15 anos, ele já tinha um pouco mais. Mas aqui ele fez a história dele. Olhando para o Daniel da Bíblia, eu vejo Daniel, um homem de Deus, numa terra que não era aquela que ele nasceu, mas ali ele viveu. O Daniel da Bíblia é um homem que na terra em que ele adotou, passou a adotar como sua, ele assumiu compromissos com Deus e ele foi fiel. Ele viveu, o Daniel da Bíblia, verdadeiramente com Deus ao longo de todos aqueles anos. 70 anos, cerca de 70 anos. O Daniel da Bíblia foi um homem que durante aquele tempo Deus falou com ele várias vezes, e ele falava com Deus o tempo todo. O Daniel da Bíblia foi um homem que deixou-nos mensagens. O livro dele é uma mensagem de Deus para nós na vida de Daniel. O nosso Daniel, que eu chamo de Samuel, nós chamamos de Samuel, mas é o nosso Daniel. Ele é alguém assim. Ele foi assim. Veio para cá, como disse Paulo aqui agora, naquela época, Rio de Janeiro e São Paulo não era tão perto como hoje. A tecnologia nos aproxima muito, mas era distante. Mas ele brilhou como homem de Deus nessa terra nova. Ontem o presbítero Zé Carlos falou aqui, ele teve que se acertar conosco, 11 irmãos, se eu não me engano, é 11? 9 irmãos. Ele teve que se acertar conosco, porque veio aqui para casar com a nossa irmã, não é? Mas Samuel foi vencendo cada etapa desta. E agora, depois da sua vida com Deus, ele escreve. E como escreve? Alguns dos seus artigos, alguns dos livros, algumas vezes colaborando conosco. Ediane tem um prazer muito grande de catalogar todo o material que ele escreve. Tem devocionais dele nos nossos devocionários. Ontem o pastor Gessé Bispo fez questão de honrá-lo, colocando a meditação que ele escreveu, se eu não me engano, no dia 12 de outubro. Era dele. Está no nosso devocionário. E Gessé colocou para honrá-lo em memória desse seu ministério. Samuel e Daniel são homens de Deus que têm traços de similaridade pela vida com Deus. Eu amo o livro de Daniel. As maiores revelações bíblicas, sobretudo do futuro, escatologia, estão em Daniel. Porque Deus honrou Daniel em dar a ele revelações preciosíssimas acerca do reino, e elas estão no livro de Daniel. Nós vemos no nosso Samuel essas marcas de um homem que andou com Deus. Mas há uma marca em Daniel que me impressiona, mais do que todas essas que eu acabei de descrever. Eu posso dizer com segurança, é o que nós, falo pelos filhos, pelos netos,
E falo por muitos de vocês que conhecem e conheceram Samuel. Há uma marca em Daniel que me impressiona. O livro começa no capítulo 1, verso 8, com esta primeira aparição de Daniel. 15 anos, muito provavelmente. 15, 16, 14. E depois nós vemos no capítulo 12 o finalzinho de Daniel. Talvez 83, 82, 84 anos. E todo o livro, os 12 capítulos de Daniel, contam a história dele. Os atos dele, os atos de bravura, as coisas que ele fez, as coisas que ele não fez. Mas em nenhum dos capítulos de Daniel e em nenhuma das páginas da Bíblia você encontra qualquer menção de uma falha de caráter, de um deslize, de um tropeço, de uma infidelidade do Daniel. Daniel é um dos poucos homens da Bíblia, meus amados irmãos, em que a Bíblia descreve uma história longa dele. Cerca de 70 anos. É a história de Daniel. Deus é muito fiel na sua palavra. Você lê a história de homens como Abraão, Moisés, Davi e tantos outros que nós conhecemos. E cada um deles tem os seus deslizes, não tem? Cada um com os seus deslizes, com as suas falhas. Mas de Daniel não tem. Você não encontra o caráter dele, a fidelidade dele. Honrou a Deus numa terra estranha, sem tropeçar, sem falhar. Eu fico impressionado com as marcas de Daniel. Homem de Deus, na Babilônia. E nós sabemos bem o que era a Babilônia daqueles dias, razão pela qual muitos lugares por aí têm o nome de Babilônia, não é? Mas Daniel viveu ali por mais de 70 anos, com certeza, sem nenhum tropeço no seu caráter, sem perder as marcas de um homem de Deus. Viveu ali naquele lugar sem se perder com as ofertas da Babilônia. Começar uma vida cristã é fácil. Tanta gente começa, aliás, quando começa é festa, não é? No dia do batismo solta até foguete em alguns lugares por aí, de tanta alegria. Mas que pena que nem todos terminam como homens, como Samuel está terminando. Sem se perder com as ofertas da Babilônia. Sem jamais se deixar levar pelos impulsos deste mundo em que nós vivemos com tanta corrupção. Samuel era um homem correto, reto, justo, zeloso. Não é porque ele não está conosco, mas quem o conheceu sabe que ele era assim, muito firme. O Daniel da Bíblia e o Samuel de nosso coração viveu ali sem jamais se deixar influenciar pelo contexto, ainda que corrompido, mas ele era homem fiel com Deus. Mas sobretudo, o Daniel da Bíblia e o Samuel, que é o nosso Samuel, ele viveu lá e este viveu aqui, sem se distanciar da palavra de Deus. Ontem, Ediane falava aqui que onde ele ia e quando ia passar as férias conosco, normalmente, ele gostava de ler a Bíblia, não é, Ediane? Mas sabe, não era só a Bíblia, não. Difícil era arrumar no carro lugar para ele botar uma pasta marrom que ele tinha. Ele enchia de livros. Falei assim, irmão, você vai sair de férias ou vai fazer concurso de leitura?
mais um saco plástico cheio de livros. Não tem lugar para colocar isso aqui, né? Tinha que levar no colo. Mas era um homem dedicado realmente, como foi falado aqui, a ler e meditar na palavra de Deus. E também um homem que aprendeu a orar. A orar. Era alguém que você podia dizer, coloca o meu nome na sua lista de oração. E ele orava. Hoje é tão comum quando a gente pede para alguém, ou quando a gente às vezes diz, não é? Pode deixar, eu oro por você. E às vezes a gente não vai nem lembrar da pessoa mais. Samuel e sua esposa, já com o Senhor, ambos sempre foram fiéis. Daniel e Samuel cumpriram fielmente o que Deus colocou para eles. O Deus que os amou e os chamou, deu-lhes uma tarefa. E ambos cumpriram. O da Bíblia, eu li o texto para você, você viu? O próprio Senhor disse para ele, Daniel, você descansa, fica firme, porque você vai receber a herança. Eu, Deus, estou dizendo isso para você. Eu tenho certeza que ontem, como mencionou o pastor Waldenberg aqui, Samuel ouviu o Senhor dizer para ele, servo bom, fiel, entra aqui no gozo do teu Senhor, recebe a tua herança. E desde ontem, ele está na presença de Jesus, sem mais nenhuma dor, nenhum desconforto. Ele está em pé. Ele tinha grande dificuldade de ficar deitado. Sempre teve problema de coluna. Tinha grande dificuldade de ficar muito tempo sentado. Nós tínhamos tristeza quando víamos ele no leito lá no hospital, porque a gente percebia que se algo lhe incomodava era a coluna. Ele sempre teve problema. Ele não precisa mais ter essa dificuldade de coluna. Porque eu creio assim, ele está em pé na presença de Jesus. Os crentes não estão sentados na presença de Jesus, não estão deitados, esperando acontecer alguma coisa. A Bíblia nos assegura que os crentes estão em pé, na presença do Senhor, andando. Não sei como é lá. Desde ontem, ele já está vivendo essa realidade. Essa é a nossa convicção, esse é o nosso coração diz isso. O Espírito de Deus testifica isso no nosso coração. O nosso Samuel é o Daniel de Deus na Bíblia. Homens de valor que Deus já os tem na sua presença. Ao Senhor nosso Deus, toda a glória, toda a honra e todo louvor. A Ele a nossa adoração. Amém. Obrigado, pastor. Há um consolo produzido pelo Espírito Santo para nós. Você pode procurar dentro da sua alma que você vai encontrar. O Espírito proporciona isso. Ele mesmo nos garantiu isso. E é por isso que nos nossos cultos desta natureza, nós cantamos louvores ao Senhor. Há inúmeras razões para cantarmos louvores ao Deus. Vamos fazer mais uma vez? Queridos, aqui da Igreja Central, da Igreja do Bosque, que são tão carinhosos com o vô Samuel e com todos nós, nós queremos convidar vocês que conhecem este hino, Asas da Alva, para vir aqui cantar conosco, adorar o nosso Deus mais uma vez e fazermos uma homenagem ao vô Samuel. Nós vamos nos apertar aqui, mas por favor, venham como uma homenagem àqueles que quiserem, aqui da Igreja Central, da Igreja do Bosque, que estão aqui presentes.
um hino de louvor ao nosso Deus, porque Ele é realmente quem sustenta as nossas vidas e nos dá a salvação, que é a vida eterna. Já cantaram, é um hino que nos faz recordar tudo aquilo que nós aprendemos a adorar o Senhor nas nossas vidas, né? Reconhecer a presença dEle. Conheces o meu entrar e meu levantar.
Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda que alguns de vós tenha falhado. Há um temor que, sendo deixada uma promessa feita por Deus, aconteça, suceda que alguém acabe falhando. Há um medo, há um receio que, sendo proposto um descanso, depois de uma vida dura, difícil, alguém tenha falhado. Esse é o receio do autor da carta aos Hebreus. Aí ele conclui dizendo: esforcemo-nos, portanto, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Há uma promessa feita por Deus para um descanso. E há um receio que alguém falhe. Há um medo. Por isso ele termina dizendo: esforcemo-nos para concluir a boa obra. Há uma necessidade de esforço. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça para uma oração. A palavra de Deus nos falou sobre Daniel. Ao longo de 70 anos, conservou a sua integridade, a despeito de tudo que lhe foi oferecido em termos de Babilônia. Ele resolveu, no começo da vida, não se contaminar. Ele sabia o que estava sendo lhe oferecido, mas ele sabia também da promessa de um descanso. E ele se esforçou por entrar nesse descanso. E ele não caiu. A Bíblia não apresenta falhas no seu caráter. E a nossa vida? Eu quero convidá-los a observar isso aqui. Resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para o povo de Deus. Povo de Deus, descanso. Há uma promessa para o povo de Deus. Mas há um temor que alguns de nós possamos ter falhado. Esse é o momento de observar se falhamos ou não. E entendo, achado uma falha, recorra ao Senhor. Porque nós temos um advogado junto ao Pai. Senhor nosso Deus, nós nos dobramos diante do Senhor. Porque o Teu Espírito que habita em nós nos revela as falhas aonde falhamos. E não há outra coisa a fazer ao observar tais falhas, senão nos inclinar diante do Senhor e clamar que o sangue do Cordeiro nos limpe, nos lave, nos purifique e nos perdoe as falhas cometidas. Há um descanso prometido. Há uma carreira proposta. Há um combate a ser enfrentado. E nós queremos encerrar esta carreira conservando a fé, de forma que nela o Teu nome seja glorificado e seja honrado. Ajuda-nos, portanto, Deus, porque esta batalha é intensa e às vezes soa ao nosso coração como injusta, mas temos o Senhor a quem recorrer. Temos um advogado junto ao Pai. E nós pedimos que o Senhor advogue a nossa causa e nos mantenha em pé. A todos nós que estamos aqui e que somos chamados pelo Teu nome, nós recebemos o Senhor como Salvador. E isso nos deu o poder de ser feito filho de Deus. E nós Te glorificamos por isso. Obrigado pela vida do Teu servo Samuel. E obrigado por todos os rastros que ele deixa para nós. E o seu legado. E o seu testemunho. E a sua história. Muito obrigado.
Ajude-nos, ó Deus, em Jesus, a cumprir a missão que o Senhor confiou a cada um de nós, esforçando-nos para entrar nesse descanso prometido. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Amém. Eu quero agradecer o cuidado que o Paulo Fernando teve com o seu pai. O amor revelado. O zelo que ele tinha. Certamente a Ediane também, mas eu acompanhei mais o Paulo, pelo menos nos últimos 4 anos e pouco. O companheirismo dele. O cuidado. Disso eu e a Beth damos testemunha. No andar, no sentar, nessa sensibilidade de agradecer as pessoas que prestaram auxílio ao seu pai. Assim que eu entrei aqui no templo, eu vi a Carla chorar, calada, silenciosa, enxugava uma lágrima aqui, outra lágrima ali. Talvez as lembranças vinham à mente de andar com o seu Samuel. Eu sei que outros têm mesmas lembranças e há em nós motivos de choro pela ausência. E eu quero confiar os cuidados do Senhor, a minha gratidão por tudo que o Paulo, a Eliane, a Ediane e o Evaldo, não o pastor, mas o genro Evaldo, o amigo, o companheiro de seminário, fizeram por eles. E a minha gratidão ao que os netos proporcionavam para ele e para Dona Edi. Eu quero agradecer a Deus. As orações dos irmãos nesses últimos dias, últimas semanas e meses, em favor da saúde dele. Eu quero agradecer a igreja em que ele serviu tão fielmente. Eu louvo ao Senhor por isso. E quero convidá-los para uma oração. Eu queria convidar o pastor Barnett, que por gentileza, venha aqui à frente e ore encerrando este momento. Tá bom? Nossa gratidão pela vossa reverência aqui. Muito obrigado. No meio da tristeza, ó Deus, nós temos um Pai que cuida de nós. E nós queremos agradecer-te, ó Deus, por toda a lembrança da vida do teu servo Samuel. Agradecemos, ó Deus, como pai, marido, como avô, e pedimos, ó Deus, que tu possas confortar agora o coração de todos os parentes aqui. Nós sabemos que a ausência é muito grande e pedimos, ó Deus, que o teu conforto possa consolar esses irmãos. Aceita, ó Deus, a nossa gratidão por tudo que ele representa e representava para muita gente aqui. E pedimos, ó Deus, que nós possamos seguir o seu exemplo e ser fiel ao Senhor em todas as áreas. Ser um verdadeiro Daniel também. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, nós temos um tempo apertado agora por causa do horário lá do sepultamento. Nós vamos já nos agradecer muito ao pastor, aos todos que participaram dessa cerimônia de gratidão a Deus pela vida do papai. Nós vamos rapidamente, quem quiser dar uma passada por aqui, nós vamos estar aqui a família, mas nós não podemos demorar, porque temos um compromisso com os agentes de trânsito aqui para não atrapalharmos demais a saída, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês, é o desejo do nosso coração. Obrigado.
Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Deus me